Olá pessoal, mais uma vez sejam todos bem-vindos à nossa continuação das nossas aulas de Química Orgânica sobre compostos de coordenação. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade estudando aí a isomeria, nos compostos de coordenação, a isomeria constitucional e a isomeria óptica, incluindo a geométrica e a óptica propriamente dita. Os compostos de coordenação eles podem se arrumar geometricamente dessas formas aqui, linear. Se eu tenho apenas dois ligantes, então eu tenho dois ligantes, eles formam uma geometria linear. E um exemplo aqui é o complexo de diamim-prata, onde a prata é o metal central. Eles podem assumir também com quatro ligantes, orientados no espaço de forma tetraédrica, e aí é o que nós dizemos que é uma geometria tetraédrica, onde eu tenho quatro ligantes em torno do átomo central. Um exemplo é o complexo de tetramin zinco 2, ZnNH com 4 ligantes. Pode também assumir a forma com 4 ligantes, que nós chamamos de quadrado planar, onde eu tenho 4 ligantes com ângulo de 90 graus entre eles. Um exemplo é o complexo de platina, que é o tetramin platina 2, e pode assumir a forma geométrica octaédrica, onde eu tenho em torno do átomo central 6 ligantes. Um exemplo é o complexo de níquel, onde eu tenho 6 amônia, 6 ligantes de amônia distribuídos em torno do átomo central e assumindo uma geometria octaédrica. Lembre-se, na geometria octaédrica, esse ângulo aqui entre a parte equatorial e a axial é 90 graus. Todos os ângulos aí correspondem a 90 graus. Os isômeros estruturais, como vocês já conhecem lá da orgânica, os isômeros eles podem ser planos e espacial, vamos dizer assim, de uma forma mais simples. Os planos, a própria forma estrutural, nós conseguimos distinguir as suas diferenças. Na espacial, a gente requer uma estrutura tridimensional para que se possa visualizar as diferenças entre eles. Então, os isômeros em si, o que é um isômero? Um isômero são compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, diferenciando-se das suas estruturas de um em relação ao outro. Ou a estrutura plana a gente consegue diferenciar, ou a isomeria, no caso espacial, a óptica e a geométrica, a gente tem que analisar as estruturas tridimensionais desses compostos para que a gente possa visualizar. Mas isômeros seria isso, como vocês já conhecem da química orgânica. Todos aqueles conceitos que vocês trazem da química orgânica, nós iremos aplicar agora aos compostos de coordenação. Nós podemos visualizar que os isômeros, ou seja, compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas propriedades diferentes, e isso na isomeria plana. Na isomeria óptica, eles apresentam as mesmas propriedades, apenas o plano da luz, no caso da óptica, que é desviado. A diferença seria essa. Mas eles podem ser classificados em estruturais e estereoisômeros. Essas estruturais são chamadas de isômeros de esfera de coordenação e de ligação. O estereoisômero, que são os espaciais, onde a diferença, eles apresentam as mesmas ligações e diferentes arranjos estruturais, arranjos espaciais que a gente consegue, onde conseguimos distinguir as diferenças. Então, classificam em isômeros geométricos e isômeros ópticos. Os isômeros estruturais, ou isômeros, que é o que vale a isomeria plana. Então, primeiro, o que é a isomeria? Mais uma vez, é a forma, são compostos que apresentam, fórmula molecular iguais, as mesmas fórmulas moleculares iguais, mas diferenças em si nas suas estruturas. Eles apresentam a mesma fórmula molecular, mas a forma espacial estrutural seria diferente. Esses isômeros eles podem ser classificados em isomeria de ligação, onde a diferença entre os compostos que apresentam a mesma forma molecular que está conectada ao metal central. Quer ver, por exemplo, eu tenho o ligante nitrito e o ligante nitro, ambos NO2. E observem nas figuras em que o átomo que está conectado ao metal central, ele é diferente, embora seja o mesmo ligante, o nitrito, o NO2. No primeiro, que o ligante nitrito o átomo de oxigênio está conectado ao metal central através da ligação covalente, e no segundo, que é o nitro,
é o nitrogênio que está conectado ao metal central. Então, eles apresentam a mesma forma molecular, mas a ordem de ligação do ligante ao metal é diferente. Então, eu tenho dois exemplos aqui, ó. O primeiro, o oxigênio ligado ao metal central, e o segundo, o nitrogênio. E é essa descrição que nós colocamos para diferenciar os dois, ó. ONO, para dizer que esse caso aí é o oxigênio que está conectado ao metal central, e o segundo, o NO2, para indicar que é o nitrogênio que está conectado ao metal, ok? E vejam que há diferença aí, né? O primeiro seria vermelho, né, esse complexo, e o segundo seria um castanho. Bom, para a gente visualizar, né, e melhorar a nomeação desses compostos, né, nós poderemos nomear esse aqui. Então, observe que eu tenho dois compostos, né, dois ligantes, melhor dizendo, o nitro e a amônia. Né? Então, nós precisamos saber o NOx do cobalto. Como a esfera de coordenação é o cátion e o ânion é o cloro, Cl2, então menos 2 aqui fora é mais 2. O NOx é mais 2. O nitro, ele tem carga menos 1, então o cobalto tem que ser mais 3 para resultar mais 2 fora. Então o número de oxidação do cobalto aqui seria 3. Né? A nomeação como seria? Começando a nomear pelo ânion, seria o cloreto de pentaamim, nitrito, né, porque é o oxigênio que está conectado, então seria o nitrito, cobalto 3. Enquanto que o segundo, que tem o átomo de nitrogênio conectado ao metal central, seria o mesmo número de oxidação do cobalto, cloreto de pentamim, nitro, cobalto 3, ok? Então, esse é o nosso primeiro tipo de isomeria de ligação, onde a diferença está no átomo conectado ao metal central. Outro tipo de isomeria plana é o chamado de isomeria de ionização, em que a diferença está no ânion coordenado ao metal central. Por exemplo, eu tenho aqui dois conjuntos de compostos isômeros de ionização. E observe que no primeiro eu tenho a platina, né, como cátion e o Br, bromo, como ânion, e no segundo houve a troca, houve a permuta do cloro na esfera de coordenação pelo bromo na esfera de ionização. Então, nesse caso aqui, eu tenho um par de isômeros de ionização, onde a diferença entre eles está justamente na esfera de coordenação e de ionização, ocorre a troca desses átomos. Um segundo exemplo, eu tenho complexo de cobalto, onde eu tenho amônia e sulfato como ligantes no primeiro. E na esfera de ionização, o bromo. No segundo, houve a troca do sulfato pelo bromo, resultando no segundo composto aqui. Então, ficaria, né, no caso aí, o sulfato no segundo na esfera de ionização, né, e o bromo ficaria na esfera de coordenação, ou seja, houve a permuta desses elementos entre a esfera de coordenação e a esfera de ionização. Na isomeria de hidratação, que é outro tipo de isômero plano, né, isômeros estruturais, ele está justamente, a diferença entre os compostos está justamente no número de moléculas de água, né, presente no composto. Então imagine um composto que tem a fórmula molecular CrCl3, é o cloreto de cromo hexaidratado. Né? Então ele apresenta três isômeros. Ó. O primeiro, eu tenho na esfera de coordenação 6 moléculas de água e a cor é um violeta. O segundo, eu tenho 5 moléculas de água na esfera de coordenação e observe que houve a substituição de uma molécula da água que estava na esfera de coordenação do primeiro por uma do cloro. Então, um cloro ocupou a ligação que estava ocupada pela água e a água foi para fora. No segundo, foi retirado da esfera de coordenação mais uma água indo para a esfera de ionização. Então, eu tenho 3 isômeros, ou seja, com a mesma forma molecular, e a diferença entre eles está justamente no número de moléculas de água na esfera de ionização. No primeiro eu não tenho nenhuma, no segundo eu tenho 2,
eu tenho uma molécula de água e no terceiro eu tenho 2 moléculas de água. Ou seja, houve a saída de moléculas de água da esfera de coordenação, ou seja, conectada ao cromo, e foi trocado pelo cloro. Ok? Então eu tenho uma cor violeta, veja que é bem colorido, bem bonito. E o segundo, um verde aí, um verde escuro, aliás, o terceiro, né? Um verde bem escuro, né? Então nós já vimos 3 tipos de isômeros estruturais ou planos, né? Viu o de ligação, o de ionização e agora o de hidratação. Outro tipo de isômero estrutural é o isômero de coordenação, cuja diferença entre eles está através da troca entre o metal central da esfera, entre a esfera de ionização e a esfera de coordenação. Então, imaginemos que eu tenha um composto com a seguinte fórmula molecular. Tá? Ele pode apresentar os seguintes isômeros. Olha, eu tenho um primeiro composto e veja que tanto o cátion quanto o ânion são complexos, ou seja, são coordenados. O primeiro eu tenho como cátion na esfera de coordenação o cobalto e no ânion o cromo. Ou seja, na parte aniônica eu tenho o cromo também coordenada. No segundo, ou seja, observa que no segundo composto houve a troca. Ó. O cromo, que no primeiro o cromo estava como complexo aniônico, como era o ânion do sal complexo, agora ele é o cátion. E o cobalto, inicialmente ele era o cátion, da esfera de coordenação, agora ele está no ânion. Então, veja que houve a troca da esfera de coordenação. Por isso que eles são chamados de isômeros de coordenação, porque houve a troca entre o cátion e o ânion dos metais que ocupam o centro da esfera de coordenação, ou seja, a parte metálica. Um segundo exemplo, eu tenho o cobre na esfera de coordenação catiônica e a platina como esfera de coordenação, como metal na esfera de coordenação aniônico. Né? E o segundo composto, isômero dele, a platina trocou o lugar com o cobre e inverteram-se o cátion e o ânion do sal complexo. Como ficaria o nome desses composto aqui? Vamos pegar o composto, o segundo exemplo. Né? Aqui eu tenho o ânion, sal complexo, e aqui eu tenho o cátion do sal completo. Bom, começamos a nomear sempre pelo ânion, pelo ânion em si. Então vamos começar a nomear por esse composto. Quais seriam as cargas do cátion e do ânion? Ora, o ânion, o complexo aniônico aqui, que PtCl4, que é da platina, eu tenho 4 cloros. Cada cloro é menos 1. Então eu tenho um total de menos 4. Logo, a platina, nesse caso aqui, teria que ser 2, porque aqui seria menos 2 e aqui seria mais 2. Então a platina nesse caso aqui seria mais 2. O cobre nesse caso seria mais 2, né? Então, nomeando seria o tetracloro platinato 2 de tetraamin cobre 2. Ok, galera? Então, deu mais ou menos para vocês perceberem como seria a nomenclatura. Nós passaríamos para os isômeros geométricos. O que são os isômeros geométricos? Isômeros geométricos são aqueles indivíduos em que diferenças entre os isômeros está justamente na posição que esses ligantes ocupam no espaço. Então, uma característica dos isômeros geométricos é justamente os cis-trans que vocês estudaram lá na orgânica. E como era lá na orgânica? Quais a condição para que um composto, uma estrutura, fosse isômero geométrico? Primeiro, teria que ter ligação dupla, que aqui essa condição não existe. Ou seja, entre os carbonos teria que ter uma ligação dupla. E os ligantes nesses carbonos teriam que ser diferentes entre si. Porque para a gente perceber a diferença, a gente tem que analisar a estrutura, os planos de simetria desses compostos. Então, por exemplo, se os dois iguais, ligados ao mesmo carbono, tivessem, ligados em carbono diferente, tivessem no mesmo plano, ele seria o cis, que esse cis quer dizer do mesmo lado. E quando eles estão em planos opostos da molécula, ele seria o trans. E é isso que vai acontecer aqui. Ora, imagine aí que eu tenha compostos íons complexos com 4 ligantes. Ora, se nós observarmos aqui os ligantes A, que são iguais,
e o ligante B, que são iguais entre si. Se eu dividir a molécula aqui ao meio, eu vou observar que os dois átomos iguais estão em planos opostos da molécula. Logo, eu posso dizer, né, que isso aqui é cis, ou seja, os átomos iguais estão no mesmo plano. Então, esse caso aí de classificação geométrica é cis. No outro, ó, se eu dividir a molécula aqui em planos, observa-se que um átomo A está inverso ao átomo B. Nesse caso aqui, eu digo que a geometria é trans. O mesmo acontece, né, no exemplo, nesse exemplo aqui. Ó. Se eu dividir o plano aqui no meio, ó, né, eu tenho os átomos iguais no mesmo plano, então seria 6. Se eu divido aqui a molécula no meio, o plano de simetria dessa molécula, eu vou obter os átomos iguais em planos opostos. Então, nesse caso, eu me refiro ao isômero geométrico trans. Esses isômeros, ó, observe que eu consigo visualizar. Bem, se os átomos iguais, o ângulo entre eles, né, for de 180, ele é o trans. Se ele for de 90 graus, como é o caso aqui, ó, eu digo que é o cis. Então, nesse caso aqui, ó, o ângulo entre os átomos iguais aqui é de 180 graus. Então, é o trans. O mesmo aconteceu com esse aqui, ó. Tanto o átomo A como os átomos B, os ângulos entre eles é de 180. Se nós pegarmos aqui o ângulo desse outro composto aqui, que é cis, ó, é de 90 graus, tá vendo? Entre os átomos aqui iguais, ó. Então, é o cis, ok? Então, nesse tipo de composto, eu só tenho dois isômeros. O isômero cis e o isômero trans. O mesmo acontece aqui com esse tipo de molécula, onde eu divido aqui a molécula aqui no meio, ó. Aqui eu tenho, veja que o ângulo aqui continua de 90 graus, ó, entre os ligantes aí iguais, então é o cis. Se o ângulo aqui for 180, eu digo então que essa molécula ela é trans, ela é um isômero geométrico do tipo trans, ok? Então veja que é bem fácil, bem simples a gente perceber o isômero geométrico em compostos com 4 ligantes. Aqui eu tenho um exemplo, um exemplo mais concreto do complexo que tem geometria quadrado planar, que tem a platina como metal central, a parte metálica do composto. Bom, então como seria o nome aí, né? O nome nesse caso seria diamim, dicloro, platina 2. Então observe que os dois ligantes, então, ó, como eu acabei de falar, o cis tem a 90 graus aqui, o ângulo, então é o cis, e veja que agora os átomos iguais, nesse caso do trans, está em 180. Nesse caso aí eu tenho dois compostos geométricos isômeros, mesma forma molecular, mas que diferem entre si pela disposição espacial dos átomos na molécula em relação ao metal central. Uma característica dos compostos aí de coordenação, se a gente observar as duas estruturas, que um tem a cor amarelada, amarelo-laranja, e a solubilidade em 100 gramas de água é 0,252. Um segundo, que é o trans, é um amarelo claro, a solubilidade é bem menor do que o primeiro. Isso resulta de quê? Se a gente observar a estrutura espacial da molécula, a gente observa que o cis ele tem uma característica polar, enquanto que o trans tem uma característica apolar. Ou seja, os vetores resultantes aqui, ó, se a gente pegar do trans, eles se anulam, eles se cancelam, todos os 4 moléculas, ó, elas são opostas. Então, nesse caso, a carga resultante aí, o momento dipolar é 0, por isso que a molécula ela é apolar. Isso interfere na sua solubilidade, que é bem pequena, por exemplo, em 100 gramas de água, se a gente comparar com o seu outro isômero cis. A solubilidade é muito baixa, inclusive ponto de fusão, ponto de ebulição são bem baixos em relação ao cis, que é uma molécula polar, ok? Beleza? Então vamos seguir. Em compostos octaédricos, ou seja, compostos que apresentam 6 ligantes em torno do átomo central, será que apresentam isomeria cis-trans? Sim, eles possuem sim. Quer ver? Observem aqui os dois compostos aqui, o cis e o trans do octaédrico, do complexo octaédrico de cobalto. E vocês observam nitidamente a diferença entre eles. A gente consegue ver. Observe que no cis
eu tenho os dois átomos ocupando a mesma face do octaedro, tá vendo? Nesse caso aqui eu digo que eu estou falando do cis. Cis, ó, onde eu tenho quatro ligantes iguais, ó, o M quer dizer o metal central, o A, 4 ligantes iguais, A, o vermelho aqui na estrutura, e B2 com os dois átomos aqui iguais, ocupando a mesma face, ó, do prisma. Nesse caso aqui, é do octaedro, eu digo que é um cis. O trans, ó, se eu divido aqui a molécula ao meio plano de simetria, você vai observar que os dois átomos iguais, que é o B em verde, eles estão ocupando os lados iguais. Ó. Se eu traçar aqui o plano, seria um quadrado aqui unindo a parte central, que é a parte equatorial que a gente chama da molécula. Então veja que eles estão em lados opostos do plano de simetria. Assim, nós dizemos que ele é do tipo trans. Então, esses isômeros, na verdade, geométricos, eles têm propriedades físicas e químicas diferentes, como nós vimos no slide anterior, com relação ao quadrado planar. Porque uma molécula é polar e a outra é apolar. Então, uma outra característica importante é que não é possível formar isômeros geométricos com tetraedros, ou seja, compostos, que têm geometria tetraédrica, eles não apresentam isômeros cis-trans. É o mesmo que a gente relacionar com os orgânicos, por exemplo. Se eu tiver uma estrutura orgânica onde eu tenho uma dupla ligação, esse carbono dessa dupla possui os dois ligantes iguais, eu não tenho como estabelecer uma classificação isomérica para eles, ou seja, não tenho como dizer quem está de um lado ou do outro no plano de simetria. Nesse caso aí a gente diz que não possui isômero geométrico. É o caso também dos compostos octaédricos, ou seja, os compostos tetraédricos, eles não apresentam isômeros, não apresentam isômeros. Aqui eu tenho uma representação geométrica, o composto, a cor do composto, dos dois isômeros aí, cis e trans octaédricos do cobalto. Observa-se aqui, ó, bem nitidamente, que estão ocupam uma face desse octaedro. Então esse aqui é o violeta, o nome seria, nesse caso aí, seria o tetramin, devido aos 4 ligantes da amônia, dicloro, devido aos 2 átomos de cloro, cobalto 3. Por que 3? Porque o número de oxidação 3. O cloro é menos 1, mas tem 2, então menos 2. Para resultar mais 1 aqui fora, o cobalto tem que ser mais 3, porque mais 3 menos 2, mais 1, o que resulta lá fora. E a cor dele é um violeta. O trans, como seria? Como seria o nome? Seria trans, o isômero, o nomezinho na frente, trans, tetramin, dicloro, cobalto 3, e a cor dele é um verde. E observe, que se a gente dividir a molécula aqui em 2 planos, esses 2 átomos estão em planos opostos do plano equatorial, desse que foi traçado aqui, tá vendo? Um está na parte superior e outro na parte inferior. Então, nesse caso, a gente diz que ele é o trans. Ok, pessoal? Beleza? Então, veja que é bem fácil, não é difícil a gente visualizar os isômeros geométricos em compostos de coordenação. É muito mais simples, inclusive, do que lá na orgânica, que vocês já estudaram. Complexos octaédricos nos tipos M, que é o metal central, A6. A6 é o ligante, ou seja, os 6 ligantes iguais. O M é o metal central, com 5 ligantes iguais e um diferente. Nessa configuração, não apresenta isômeros geométricos. Não tem como se estabelecer um plano de simetria para que esses átomos iguais fiquem em planos diferentes. Então, nesse caso, não há isômero geométrico nessa configuração. No entanto, na configuração com 4 ligantes iguais, mais 2 diferentes do A, mas igual entre si, eu sim apresentam compostos cis e trans. Quer ver? Vamos observar. É o que a gente acabou de ver lá com os dois. Eu tenho aqui um plano de simetria. Ou seja, se eu traçar aqui o plano de simetria, esses compostos vão estarem no mesmo plano, ou seja, abaixo. Nesse caso, é o cis. O trans está em lados opostos do plano. Se você traçar aqui o plano equatorial dessa molécula, você vai ver que eles estão em lados opostos aqui do plano.
ou você traçar dessa forma para que você veja melhor. Nesse caso, eu tenho o trans, ó, e é justamente as duas representações aqui. Os dois cloros no mesmo plano é o cis, e o trans em planos opostos da molécula é o trans. Isômeros agora do tipo, né, M, que é o metal central, A é 3 ligantes iguais, mais B, 3 ligantes iguais e diferente de A. E você observa um detalhe interessante aqui. Nesse caso, não há o cis trans, mas há dois tipos diferentes, que é o meridional e o facial. Né? O meridional e o facial. O facial quer dizer que esses átomos iguais estão ocupando a mesma face do prisma, ou seja, do prisma do octaedro. Quer ver? Observa aqui o facial. Vejam que aqui eu tenho o metal central e em torno do metal central eu tenho os ligantes. Os 3 ligantes iguais em azul e os 3 ligantes iguais em vermelho. Observe que o facial, os 3 ligantes azuis e os 3 ligantes vermelhos estão numa mesma face do prisma, tá vendo? Em destaque aqui eu destacando. Nesse caso, eu digo que esse tipo de isômero é o facial. Por quê? Porque os átomos iguais estão ocupando uma face do octaedro. No meridional, a gente observa que isso não acontece. Os 3 átomos iguais aqui, em vermelho, eles estão ocupando lados diferentes do plano de simetria. Se a gente pegar aqui o plano central, o equatorial, a gente fala, os dois átomos estão em lados totalmente opostos, não ocupam uma face do prisma. Então a gente diz que isso aqui é meridional. Então aqui a gente consegue visualizar bem melhor. No plano, a gente vai ver que os 3 estão numa mesma face do plano, né? Nesse caso aí do octaedro. Nesse caso a gente diz que é o facial. Se eles tiverem, né, em lados opostos e não estiverem ocupando uma face do prisma, isso aqui não é uma face do prisma, parte equatorial da molécula, né? E aí esses dois aqui, é a axial, né, que a gente diz. Você observa que nesse caso ele é o meridional e não facial. Ok, galera? Então, os compostos octaédricos existem os dois tipos de isômeros: o cis trans, quando eu tenho 2 átomos iguais, e o meridional e o facial, quando eu tenho 3 átomos iguais. Qual a diferença entre eles? Né? A diferença entre eles está justamente na ocupação desses átomos em torno do metal central. Se eu tenho os 3 átomos iguais ocupando a face do prisma, eu digo que ele é facial. Se eu tenho os 3 átomos diferentes distribuídos na molécula, na parte axial da molécula, também eu digo que ela é meridional. Isomeria óptica. O que é um isômero óptico? O isômero óptico ele só relaciona com o plano de simetria com a quiralidade que a gente fala. O que é um carbono quiral, para a gente relacionar com a química orgânica? Um quiral é aquele em que eu tenho os 4 ligantes conectados a esse carbono são diferentes entre si. Então, se você colocar essa estrutura, a imagem dessa estrutura no espelho, ela vai inverter essas posições onde a imagem não se sobrepõe ao objeto. Então a gente diz que nesse caso essa substância ela é opticamente ativa. É o que a gente observa nas figuras. Os 4 átomos aqui são diferentes. Então uma molécula que não é sobreponível, ou seja, a sua imagem não se sobrepõe ao objeto, a gente diz que essa molécula ela é opticamente ativa e esse ponto de assimetria ela é quiral. Ou seja, o que é quiral? Uma coisa não se sobrepõe à outra. Bom, um átomo, então, no caso de um carbono com 4 ligações diferentes, ela é quiral. Ou seja, quiral vem de quiromancia. Né? Quiromancia é o estudo das mãos. Por exemplo, se você pôr a sua mão direita no espelho, ela vai refletir a sua mão esquerda. E você tenta sobrepor e você não vai conseguir sobrepor. Por quê? Porque ela é assimétrica. A imagem em relação ao objeto que está sendo refletido no espelho. Bom, isso acontece com as moléculas. Imagine aí uma molécula complexa, onde eu tenho um metal cobalto central e ligando-se a ela eu tenho 3 ligantes etileno de amina. Só isso aqui é um ligante da etileno de amina. Tá? E se a gente refletir no espelho, a gente vai obter a imagem. E se você tentar sobrepor a imagem, a molécula,
a gente não vai conseguir sobrepor completamente. Então o que nós dizemos aí que essa molécula é opticamente ativa. Dois compostos diferentes, vamos dizer assim, do ponto de vista de desviar o plano da luz polarizada. Eu tenho uma molécula que desloca esse plano para a direita e outro que desloca esse plano da luz para a esquerda. Então eu tenho um par de enantiômeros que nós dizemos, ou seja, são compostos de estruturas diferentes, onde as propriedades físicas e químicas delas são iguais, e a única diferença é que uma desvia o plano da luz polarizada para a esquerda e outra desvia o plano da luz polarizada para a direita. Então isso é o que a gente chama de isômeros ópticos. Nas estruturas a gente consegue ver bem nitidamente, ó, quando é projetada a imagem no espelho, ela inverte a imagem. Ó. Essa daqui foi para cá, ó. Tá vendo? Essa daqui ela veio para cá e essa daqui ela veio para cá. Então veja que essa imagem eu não consigo sobrepor a outra, onde coincida todos os átomos da molécula. Então a gente diz que são isômeros ópticos. Um par de enantiômeros, um diastereoisômero, e um desvia para a direita e o outro desvia para a esquerda. Ok? Bom, aqui eu tenho também outro conjunto de compostos, né? Compostos aqui, o cis e o trans, que também podem ter isômeros ópticos, né? Se você coloca diante do espelho, essa imagem especular ela não sobrepõe a imagem do objeto. Então a gente diz também que essa estrutura ela possui isomeria óptica também, né? Bom, aqui eu tenho mais exemplos, né, de complexos quirais. Eu quero mostrar aqui, na verdade, é o polarímetro, né? Ou seja, o instrumento que eu acabei de falar, né? Aqui eu tenho um polarímetro. Como funciona o polarímetro? Eu acredito que vocês viram na orgânica. O polarímetro ele trabalha com feixe de luz monocromática, que esse feixe de luz ele está em todas as direções, né? Passa por um filtro polarizador, né? E a luz, ao passar por esses filtros aí polarizador, ele passa a vibrar, a luz passa a vibrar em um único plano, Ela entra no polarizador girando em todas as direções e agora, após passar no polarizador, ela só utiliza uma direção, né? Se a gente colocar nesse tubinho aqui uma substância opticamente ativa, essa substância, se tiver, né, um ponto assimétrico, ou seja, um átomo assimétrico, que seria o metal central ligado a ligantes diferentes, ela irá desviar o plano da luz polarizada. E esse ângulo dessa luz é o que vai determinar se quanto que essa substância é opticamente ativa. Se ele girar para a direita ou para a esquerda, né? Existe até na bioquímica, né? O levógero e o distrógero. O levógero para a esquerda e o distrógero para a direita. Então isso é o que a gente chama de substância opticamente ativa. Vale lembrar que essas substâncias elas possuem propriedades físicas e químicas iguais, semelhantes. A única diferença que há entre elas é a capacidade de desviar o plano da luz polarizada para a esquerda ou para a direita. Ok, pessoal? Então, por hoje é só a parte de isomeria. A gente concluiu. As questões lá da lista vocês tentam fazer e caso surjam as dúvidas, nós tiraremos em encontros futuros. Até mais, até a próxima. Bom estudo.